Olá, pessoal. Breno Lucano mais uma vez com vocês, lá do blog Portal Veritas. Eu fiquei essa semana sem poder gravar, sem poder atualizar e mandar conteúdo novo, porque eu tive um problema dentário. Fiquei com o rosto todo inchado, aí não pude ficar gravando. Mas eu estou melhorando e eu vou lançar hoje uma resenha de um livro que é bem interessante e que pode fazer com que nós tenhamos uma nova percepção a respeito de Marco Aurélio. Antes de eu prosseguir com esse livro, com alguns comentários a respeito desse livro, eu peço para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. Compartilhem à vontade, reproduzam esse vídeo por aí. Assine o sininho também. À medida que vocês se inscrevem no canal, vocês vão estar me incentivando a poder continuar gravando e mandando cada vez mais material e cada vez mais material de qualidade, inclusive, a respeito de Marco Aurélio, sobre o estoicismo e filosofia de um modo geral. Vamos ver então que livro é esse, Marcus Aurelius in Love, de Amy Hitchens. Vamos ver lá do que se trata. Lá em 1815, o cardeal Ângelo Mei, ele encontra, e eu acho que vocês que já conhecem Marco Aurélio há algum tempo, já devem conhecer essa história. Esse cardeal encontra na Biblioteca Ambrosiana de Milão alguns pergaminhos interessantes que estavam perdidos lá da antiguidade. Ele encontrou, por exemplo, algumas sátiras de Juvenal, encontrou um elogio de Plínio a Trajano, encontrou também alguns comentários feitos ao Evangelho de São João. Esses pergaminhos estavam todos escondidos já, isso foi 1815, há alguns milênios, né? Há quase 2000 anos, lá nessa biblioteca. E, na verdade, de alguma forma ou de outra, foram parar nessa biblioteca, na verdade, né? Mas ele encontrou também algumas cartas que foram mantidas, foram escritas de Marco Aurélio a Cornélio Frontão e de Frontão a Marco Aurélio. Frontão, vocês devem saber, foi um dos principais professores de Marco. Ele foi eleito professor de Marco quando Marco ainda era adolescente. E ele escreve, ele tem correspondências não só com Marco, mas também com o pai de Marco, Antonino Pio, e o irmão Lúcio Vero. Os três se comunicavam por correspondências. Mas, afinal de contas, quem foi exatamente esse Cornélio Frontão? Bom, Frontão, ele nasceu em Citra, que onde hoje fica Numídia, no norte da África. Ele era um africano. Ele foi feito cônsul em 143, portanto, já aí em Antonino. Tem, entretanto, uma citação feita por John Cássio, que fala que já no final do reinado de Adriano, por volta de 136, Frontão já advogava em Roma. Então ele já se encontrava em Roma a partir de 136, aproximadamente, de modo que em 139 ele foi feito professor de Marco. Provavelmente já por intermédio de Adriano, embora Adriano já está morto nesse período. Foi, na verdade, então, no início da educação de Marco, no iniciozinho já de Adriano, de Antonino. Marco Aurélio, então, tem esse contexto que se forma a respeito dele.
lá em Meditações 1:11, Marco fala desse professor. Foi um professor de retórica que ele teve, latim e retórica. Devemos lembrar que Marco, enquanto príncipe, enquanto Augusto, ele precisava saber se comunicar. Era necessário que ele se comunicasse diante da Assembleia, dos cônsules, dos patrícios. E lá ele fala, então, em 1:11, de Frontão ensinou-me a descobrir o que são a inveja, o fingimento, a hipocrisia dos tiranos, a insensibilidade da maioria dos patrícios. É difícil de saber exatamente por que ele lembra esses ensinamentos que ele guardou de Frontão. Porque, na verdade, se a gente lembrar que as meditações foram escritas mais ou menos a partir de 172, 174, Frontão já estava morto, né, nessa época. E as aulas que ele começou a ter com Frontão, Marco era adolescente, 18 anos, mais ou menos. Então, entre as aulas, as primeiras aulas com Frontão, e o momento que ele começa a escrever Meditações, faz aí 20 anos. Então, por que ele guardou essas lições de Frontão e não outras? É difícil de saber, é difícil de contextualizar isso. Contextualizar essa sentença, né, de Frontão. Contudo, algumas coisas dá para a gente perceber de Frontão, dessas cartas que foram encontradas pelo cardeal May, em 1815. Ele escreve, por exemplo, né, Frontão escrevendo para Marco: tenho sido atormentado por uma agonizante dor no meu pescoço, mas meu pé melhorou. Em outro trecho, Frontão fala: estou bem, exceto por eu mal poder caminhar devido a uma dor no dedão do meu pé esquerdo. Em outro trecho, ele fala: vem me incomodando uma dor horrível no adutor. Toda a minha dor nas costas e na pelve se concentram ali. É possível perceber que Frontão, historicamente falando, ele tinha uma popularidade muito grande já naquela época, anos 40, do segundo século. Mas essas cartas, elas não deixam perceber, por exemplo, que ele era bastante hipocondríaco. Ele sentia dor e desconforto em toda a parte do corpo. Isso dá para perceber realmente. Agora, outras coisas, a partir dessas cartas de Frontão, fazem com que nós possamos entender ou começar a investigar a respeito de Marco Aurélio. Facetas que raramente são levadas em consideração, mas que podem abrir novos objetos de estudo a respeito de Marco. Eu já falei isso várias vezes. Ler Marco não é só ler Meditações. Às vezes a gente acha que Marco foi um excelente estoico, resiliente, um ótimo imperador. E não é isso, né? Você vai descobrindo pequenas passagens de Marco, da vida de Marco, e a partir dessas pequenas passagens você abre contextualizações novas que fazem que você entenda o personagem de uma forma completamente diferente. E esse livro, e especialmente esses pergaminhos, trazem perspectivas novas a respeito disso. Algumas passagens nestes pergaminhos, Frontão diz assim para Marco: eu amo os deuses que te guardam, eu amo a vida por sua causa, amo as cartas com você, regozija-me de amor por você. Bombástico, não? E outra passagem, Frontão vai dizer: eu amo os deuses que te guardam, eu amo a vida por sua causa, amo as cartas com você, regozija-me de amor por você. Bombástico. Em outra passagem ele diz: até breve sopro da minha vida. Devo eu não queimar de amor por você quando tiver escrito por mim como agora? O que posso fazer? Não posso parar. Ano passado, no mesmo momento e no mesmo lugar,
descobri que estava queimando de desejos e preocupações por minha mãe. Este ano, o mesmo sentimento se transfere a você. Frontão dizendo que transferiu os desejos para Marco. Ao que parece, existe pelo menos algum desejo correspondido ou não se sabe, homerótico entre Marco e Frontão. Marco, então, tinha lá pelos seus 18 anos, e devemos lembrar que Marco é um romano inserido na cultura greco-romana, naquele momento em que os amores entre os meninos e os homens mais velhos era extremamente comum. Marco com 18, professor mais velho, isso era extremamente comum acontecer. E talvez tenha acontecido com ele. Se nós considerarmos essas cartas, aí temos que estudar mais a fundo. E esse livro, Marcos Aurelius em Love, vai se aprofundar muito nesse tema, sobre a possibilidade desse amor homoerótico entre Cornélio Frontão e Marco Aurélio. A autora do livro, aliás, eu vou falar nisso depois. Lá em Meditações 1:17, tem uma passagem que talvez vocês tenham passado despercebido. Consulta lá depois, em Meditações 1:17. Marco Aurélio vai dizer, ele vai agradecer aos deuses, ele está fazendo uma série de agradecimentos aos deuses. Ele vai dizer, agradeço por ter me afastado de Benedita e Teodoro, e embora caísse novamente nas paixões do amor, delas me haver curado. Não se sabe exatamente quem são esses Benedita e Teodoro. É provável que tenham sido libertos ou escravos de Marco. E que ele tenha se apaixonado. Estamos falando, então, de dois personagens. Benedita e Teodoro, um homem e uma mulher. E ele, então, tem se apaixonado. E aí é difícil de estabelecer se essa paixão foi apenas uma coisa idealizada ou se houve realmente conluio carnal. Fica em branco, não dá para saber. Agora, é interessante que isso aconteceu na adolescência. Logo depois, quer dizer, Marco Aurélio era adolescente, 18, por aí. E em 145, com 26 anos, Marco se casa com Faustina. Então, se ele teve essas relações com Benedita e Teodoro, e a gente não sabe se foi antes ou depois do casamento com Faustina, e esses amores, por exemplo, com Cornélio, se ele foi com 18 anos, aproximadamente 20, talvez tenha sido, então, antes dele ter se casado com Faustina, aos 26. Talvez ele tenha se casado e ficado só com Faustina. É difícil vocês determinar os períodos históricos. Será que ele teve um casamento de fachada com Faustina? Fica a dúvida. Será que ele se envolveu com Benedito e Teodoro depois? Ou será que foi antes? Na época de adolescente ainda também? Fica a dúvida. O que a autora do livro, Marcos Aurelius em Love, vai dizer é que, independente de serem amantes físicos, havia uma marcante dimensão erótica na relação entre tutor e pupilo imperial, entre Cornélio Frontão e Marco Aurélio. Muito diferente daquilo que Mai desejava em 1815, ou esperava encontrar, quando se deparou com a preciosa correspondência. Ele achava certamente encontrar um material arqueológico que pudesse fazer com que você tivesse uma dimensão a respeito do estoicismo de Marco Aurélio. Mas ele encontrou carta de amor. Embora não apenas. As correspondências de Marco e Frontão foram muito mais além disso. Houveram outros materiais. Mas foi além do que ele esperava. Foi uma surpresa. Esse livro
Ele foi publicado em 16 pela Universidade de Chicago. Ele não tem tradução, infelizmente, está em inglês, 180 páginas. Eu espero que esse livro possa ajudá-los a ter uma nova compreensão a respeito de Marco Aurélio, a respeito de uma nova faceta, de uma nova perspectiva que a gente raramente imagina, de um príncipe como Marco Aurélio. A gente, infelizmente, eu já disse isso várias vezes, a gente tem uma imagem muito cristianizada dos personagens, de modo que a gente acha que Marco, vivendo no século II, no período helenístico, é como se ele tivesse que ter a obrigação de ser heteronormativo, né? Essa é a nossa visão de hoje. A gente transfere a nossa visão de hoje para aquele período, como se a nossa visão de hoje, cristianizada, tivesse que ser a mesma visão deles. Não necessariamente. E esse livro ele pode nos ajudar. Os comentários, a tradução e as notas que a autora do livro faz, Amy Hitchell, os comentários históricos, arqueológicos que ela faz nesse livro, são muito importantes para que nós possamos compreender mais uma perspectiva completamente nova a respeito de Marco Aurélio. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link desse livro lá da Amazon, para vocês poderem consultar e, quem sabe, até comprá-lo para poder se inteirar mais nesse assunto. Eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de visitar esses endereços, né? O nosso blog, portalveretblogspot.com, a nossa página lá no Facebook e nosso Twitter. Compartilhe à vontade esse livro, esse vídeo, e assine nosso canal. Assine também as notificações, para vocês ficarem sabendo sempre quando a gente vai ter conteúdo novo. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.